Eu sou Marília de Abreu, você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai abordar uma sugestão de pauta de um seguidor sobre o tema, né? O como a bruxaria interpreta e reconhece a relação com os seres espirituais. Então, primeiro eu vou falar sobre o que é a bruxaria, né? A bruxaria é uma religião animista, xamânica, politeísta. Então, já começa que nós consideramos que a presença do princípio divino está em tudo, o todo está em tudo. Portanto, existe a mente do todo está em tudo, então existe a comunicação, existe a interferência, tudo está interferindo em tudo, tudo tem uma possibilidade de comunicação que pode ser verbal, não verbal, intuitiva, enfim, aí é cada um conforme a sua capacidade, a sua sensibilidade, mas nós acreditamos em deuses, acreditamos em seres espirituais que estão no plano astral, em seres que são nossos auxiliares, né? E que desde os nossos animais de poder, né, totêmicos, espíritos guardiões da floresta, qualquer aspecto da natureza. E quando a gente fala natureza, a gente inclui coisas construídas pelo homem, porque o homem também pertence à natureza. Então, assim, como é que eu vou falar? Nós acreditamos em seres, né? E esses seres, a gente pode definir assim. Existem os que a gente considera como divindades, que seriam seres pré-existentes. Nós não consideramos divindades seres que viveram na Terra, né? Seriam os ancestrais com os quais a gente tem reverência, mas não é a mesma relação que a gente tem com as divindades. A gente entende que uma pessoa não é porque ela morreu e mesmo que tenha alcançado alto grau de sabedoria, que tenha sido uma pessoa verdadeiramente iluminada, aquela pessoa ela vai ser boa naquilo que ela é, mas ela ainda vai ter resquícios de questões que ela não desenvolveu tanto que ela era humano, né? Então, tem limites, né? Então, a mesma coisa, um parente seu que faleceu, ele vai te dar um conselho que ele daria se estivesse vivo. A pessoa não adquire uma hierarquia superior por ter morrido. Outra coisa, existem os seres que são seres da natureza. Então, assim, existe uma alma, né, a gente fala animismo, né? A gente está falando, existe uma inteligência que cada vez que também está em evolução, também isso é uma coisa importante, né? Em seres, quer eles estejam vivos, quer os animais, os nossos pets, as plantas, as árvores, os minerais estão em evolução e tem também alguma sabedoria e alguma possibilidade de interagir, de nos orientar e trazer alguma coisa. Cada bruxa vai se desenvolver para poder ter também como seu repertório de seres que vão auxiliar, e nessa também faço uma ressalva, a ideia de auxiliar não é resolver a sua vida e você não faz nada, não, parcerias, são parcerias, né? E você vai ter um repertório de seres, tá? Sim, nós acreditamos em seres espirituais, a gente acredita no plano astral, a gente, não é que a gente acredita, a gente vivencia, né, gente? É muito diferente, né? Que isso é uma coisa difícil de explicar para quem está ouvindo, porque parece que todo mundo tem um contato com a divindade, com a espiritualidade, com não sei o quê, mas uma coisa é você realmente conversar, você realmente ter uma orientação, você realmente está se desenvolvendo e sentir que está tendo uma resposta sábia. E aí,
vem uma questão que eu acho muito interessante colocar, que é assim, a psicologia, ela nasceu de uma incapacidade do universo racional que o patriarcado instalou de lidar com questões mentais, com questões que as pessoas vivenciavam. Mas ela tinha um receio de esbarrar em questões religiosas e que é um poder até hoje, né, muito forte. Então, precisava criar novas nomenclaturas, precisava criar conceitos diferentes para que você pudesse não se sentir traindo aquilo que é a sua crença de nascença. E nisso, uma das coisas que eles inventaram foram os tais arquétipos. Nós entendemos que arquétipo é o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo da anciã sábia, o arquétipo do princípio divino feminino sábio. São os genéricos, são abstrações que às vezes a gente pode encontrar a definição daquele arquétipo dentro de uma divindade. Mas as divindades, elas têm individualidade, elas têm especialidade e elas têm o modo delas. Na bruxaria, nós consideramos o desenvolvimento da identidade como um dos itens de evolução. A gente traz a força dos aspectos do inconsciente para o consciente, que isso vai nos individualizando, vai tornando seres autênticos, seres com personalidade. As divindades, elas têm essa característica, elas têm divindades que vão tratar você como professora de maternal e tem divindades que vão tratar você como diretora de escola, inclusive levando em consideração o seu nível de maturidade para lidar com elas, né? Então, quando a gente fala assim, arquétipo, tem pessoas que falam assim, as divindades são arquétipos. Não, gente, quem conhece, quem lida, quem tem a experiência espiritual de ter um contato com a divindade, sabe que não. Não é um arquétipo, elas se manifestam de forma parecida com outras pessoas, elas têm uma orientação sábia. Isso também é uma outra questão, né? Porque tem muita gente que fala assim, como é que você vai saber se você está conversando, se você está tendo uma orientação realmente divina ou se não é só um aspecto psicológico seu, uma coisa assim. A gente percebe porque são respostas que a gente não teria acesso, são respostas que denotam uma sabedoria, né? Além dos maniqueísmos que a gente é condicionado, né? Então não é aquela coisa do amar, dar a outra face, não, com muita objetividade, com muita coisa. Então, e assim, e estão disponíveis, as divindades não são inacessíveis como nos fizeram entender que sejam, né? E então, assim, existem seres não, tudo é espiritual, né? Então, assim, o seu cachorro, o seu gato, a sua casa, o seu carro, a caneta, tudo tem algum nível de consciência, alguma função, e cada coisa às vezes vai ter algo pouco desenvolvido e outras vão ter algo um pouco mais desenvolvido. Seres mais antigos, mais estruturados, mais refinados, como cristais, como árvores centenárias, vão ter uma capacidade de estar interagindo com a gente diferente de uma graminha. Mas tudo tem. Então, assim, não existe nada que seja inerte, né? Então, e aí as pessoas falam assim, fada, gnomo doente, gente, quando a gente tem sonhos, quando a gente faz jornadas xamânicas, quando a gente tem visões, aparecem seres diferentinhos, tá? Gente com cor diferente, gente com formato diferente,
A gente aprende a lidar com esses seres. Vamos pôr um gnominho atrás da porta e deixar uma oferenda para ele, um brinquedo, alguma coisa. Você está tratando aquele boneco como sendo aquele ser, mas pode ser que não tenham, que o ser que você está querendo contatar não seja exatamente daquele jeito, enfim. É uma representação, né? Aliás, como também quando a gente usa esculturas, retratos, pinturas se referindo às divindades, a gente sabe que aquela é uma forma só para que você estabeleça um contato e tenha uma experiência de conexão, mas não necessariamente que vá ter que seja aquela aparência. É só porque nós precisamos ter esse veículo, né? De ter uma forma a partir da qual a gente possa imaginar que está fazendo um contato. E a partir daí o contato se estabelece. Então, sim, existem divindades. As divindades não é arquétipo. Divindade também não é ancestral. Divindade não é... Divindade é ancestral no sentido de serem seres que existem antes de nós, mas que nunca encarnaram na Terra, que foram os criadores, os seres que criaram. Existem os seres elementais, os seres que são da natureza, existem as forças que nos orientam, existem esses espíritos da natureza, que têm personalidade, têm gostos, têm interesses, é uma interação. A gente não está... eu acho que é muito mais importante que as pessoas, quando queiram se tornar bruxas, tenham a perspectiva de que não é assim, vou dar não sei o que para o gnomo para ele me dar dinheiro, vou fazer tal coisa. Essa perspectiva de compra é cristã. Vou acender a vela, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode até ter alguns protocolos para chamar, mas existe uma interação que a gente tem que ter no dia a dia. Olha, aquela plantinha ali deve estar, o nosso gnominho deve estar cuidando da plantinha, que ela está bonitinha, vou deixar um pouco mais de água, vou fazer, sabe, a gente está interagindo, é um estilo de vida diferente, não é só ter fantasias diferentes para se relacionar com algo divino, tá? Que mais? Não, a gente tem uma capacidade, a Wicca é uma religião politeísta, a gente vive num país multicultural, multiétnico, então, assim, as pessoas elas vão ter conexões com divindades de diversos povos. Então, e é importante que as pessoas tenham, assim, não é um problema você se sentir atraído ou ter o apadrinhamento de uma divindade que, em tese, não seria celta ou não seria relacionada com a Wicca, enfim. Mas a questão você tem que respeitar o sistema daquela crença, daquela divindade, né? As pessoas pensam assim muito de para que serve a tal divindade, né? É engraçado porque existe um respeito nas religiões oficiais em que as divindades elas estão inacessíveis e não existe esse respeito. Parece que é um mercado que você, se eu fizer um ritual para Afrodite, é só acender a vela cor-de-rosa que vai aparecer o amor da minha vida na minha frente. Não é assim, tá? Não é. E aí a questão, né? Se também na sugestão de pauta eu ouvi a pergunta sobre se existe uma bruxaria brasileira. Lógico. Nós temos seres da natureza que aqui têm nomes diferentes dos seres da natureza da Europa, mesmo porque são naturezas diferentes, né? Então, elas têm, sim, existe, e nada contra você ter ter um contato, aparecer para você um ser espiritual da natureza que tenha um nome indígena, africano, né? Que mais? E aí também tem uma outra questão.
que eu acho interessante. As pessoas pensam que a bruxaria lida com cultuar. As divindades não precisam de culto. A gente se relaciona, a gente tem um contato com o plano divino. De plano divino é como se tudo está evoluindo e eles estão gostando de ver a criação deles também evoluir. Então, tudo que você estiver fazendo no sentido de evolução vai ser incentivado, vai ser ajudado. E aquilo que você estiver fazendo de atraso, o pessoal deixa você se danar, tá? Estão gostando dos nossos vídeos? Deixa o like, comenta, deixa uma sugestão de pauta. Eu recebi um monte de sugestões de pauta, inclusive quero agradecer, né? Eu não lembro o nome do rapaz, mas fez uma listinha de pautas que provavelmente a gente vai ter vários temas para serem abordados nos próximos vídeos. Mas assim, é importante que vocês interajam, que isso dá um dinamismo e melhora a visibilidade do nosso canal. Até semana que vem, então. Tchau!